As cartas de Paulo, vamos relembrar? Isso aqui é uma escola, então a escola tem que... Quantas cartas são? 13 cartas. O Novo Testamento tem 27 livros, 13 cartas, menos 13, 14. Ou seja, metade do Novo Testamento são as cartas de Paulo. E podemos dizer até, se Hebreus foi escrito por Paulo, daria mais da metade, né? Mas quais são as cartas? Vamos lá, vamos relembrar. Romanos, 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Coríntios, qual mais? Gálatas, Efésios, o que mais? Efésios, Timóteo, 1 e 2, né? 1 e 2 Timóteo. Isso aqui é bom para a gente guardar, né? O que mais? Tito. Faltando. Filemão. Tessalonicenses. Filemão. 1 e 2 Tessalonicenses, né? Tessalonicenses. Está faltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta um. Filipenses. Filipenses, que mais? Colossenses. A igreja de Colosso. E aí, falta uma. Deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deu. Fechou, né? Então essas são as cartas chamadas cartas paulinas. Hoje nós vamos estudar Romanos, tá? E vamos estudar Gálatas. Mas não tem como a gente estudar as cartas paulinas sem falarmos do autor. O autor dessas cartas, que foi o apóstolo Paulo. Ok? Vou apagar aqui. Então, o autor dessas cartas, depois se vocês precisarem tem uma lista aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, mas vamos lá. Paulo, quem foi Paulo? Onde nasceu Paulo? Roma. Paulo de Tarso. Então ele nasceu em Tarso. Paulo nasce em Tarso. Ok? Tarso era uma cidade da onde? Localizada onde? Na antiga Cilícia. Tá? A Cilícia, não vou nem desenhar porque vocês não aguentam mais ver mapa, né? Mas tá acima ali bem antes de Roma, tá? Com quem sai ali da Antioquia, pro lado de cima está a Cilícia. E uma das cidades da Cilícia é chamada Tarso. Tarso, hoje, ela seria a atual Turquia. Hoje, tá? A atual Turquia. Tarso, então, Paulo nasce na cidade de Tarso, que era governada pelos romanos. Quem comandava a Cilícia, não só a Cilícia, como todos os países da época, era o Império Romano. Então a Cilícia estava sob o Império Romano. Bom, primeiro ponto. Segundo, Paulo, apesar de estar sob a influência do Império Romano e na Cilícia, na terra gentílica, Paulo nasce em uma comunidade judaica, numa comunidade de judeus. E Paulo era judeu, ok? Da tribo de quem? De Benjamim. Tribo de Benjamim, certo? Da descendência de Benjamim. E a palavra Paulo, vocês sabem que é de origem do latim, vem do latim, tá? Tem a palavra Paulo. Na verdade, a palavra Paulo seria Saul, ou Shaul em hebraico, tá? Shaul em hebraico, seria um H aqui, ok? Shaul ou Saul, que é o mesmo nome do rei Saul, que seria a mesma palavra Saulo, grego, Paulo, italiano, latim,
e Saul, hebraico. Ok? Deu para entender? Então não tem nada a ver que Paulo era pequeno, Saulo grande, né? E transformou transformou ele de Paulo para Saulo, né? É o mesmo nome, né? Tem um hino da harpa cristã que diz assim: e transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Na verdade, é o mesmo, ok? É o mesmo, tá? Bom, a cidade que Paulo viveu era uma cidade, Tarso, era uma cidade de muitos filósofos, tá? Uma cidade que possuía a influência de muitos filósofos. E a vivência de Paulo, você sabe que nós somos muitas vezes produto do meio, né? Produto do meio. E esses filósofos, esses escritos desses filósofos, eles influenciaram muito a vida de Paulo. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Abre aí, 1 Coríntios, quem pode ler? 15:32. Muitos pensadores influenciaram Paulo. O fundador da cidade, por exemplo, de Paulo, onde Paulo nasceu, que era Tarso, chamava Sardanápolo. Ok? Sardanápolo. Esse Sardanápolo era um filósofo, era um pensador, um homem que tinha vários provérbios. E para você ter uma ideia, Paulo aderiu a muitas dessas ideias. Uma dessas ideias desse Sardanápolo, ele dizia assim, que o homem, olha a ideia dele, o pensamento dele, que o homem tem que comer, beber e gozar a vida, que o resto não tem maior importância. Veja a parte B desse versículo, 1 Coríntios 15:32, o que diz. Quem pode ler aí? Só a parte B. Então o Sardanápolo disse o quê? Que o homem tem que comer, tem que beber e gozar a vida, certo? Que o resto não tem muita importância. O que diz aí? Eu vou ler completo, tá? Isso. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Comamos e bebamos, porque amanhã Sardanápolo. Ele aderiu a algumas ideias, né, de Sardanápolo. Por exemplo, do véu. Né? Paulo não fala que a mulher tinha. Vem aí 1 Coríntios. Não vamos ler não, para não ganhar os tempos. Mas lembra, todo mundo conhece a passagem de 1 Coríntios, né? Que ele manda 11, que ele manda que a mulher ponha o véu. Por quê? Se entendia que as mulheres de Tarso, elas usavam um véu persa, tá? Usavam um véu persa na cabeça. Isso indicava que essas mulheres, elas tinham donos, que elas tinham marido, e que elas eram mulheres de reputação, que eram mulheres de família. Quando alguém via uma mulher com um lenço na cabeça, dizia: olha, essa mulher é de família, ela tem uma boa reputação, ela tem uma boa índole, ela tem um dono. E as prostitutas na igreja de Corinto começaram a ir para a igreja, e as prostitutas costumavam rapar a cabeça. Aí o povo começou a dizer: nossa, a igreja está cheia de prostituta, e não sei o que. O povo, a cabeça do povo ainda não estava preparada para receber uma prostituta dentro da igreja. Nunca tinha a prostituta não servia para ficar na igreja. As prostitutas eram mulheres devassas que ficavam adorando a Deus, fazendo prostituição em praça pública, em público, no meio dos outros, né, fazendo orgias aos deuses e às pessoas, por dinheiro né? Então essas mulheres começaram a ir, e por raspar a cabeça, diziam: prostitutas. Isso começou a trazer um choque dentro da igreja. E Paulo falou: olha, então faz o seguinte, coloca o véu. Coloca o véu, que vocês colocando o véu vai evitar, a hora que o cabelo crescer, vocês tiram o véu. Aí não vai evitar falação, evitar problemas. Porque hoje tem esses problemas na igreja ainda ou não tem? Nos dias de hoje, né? Tem igreja que se você for de calça, uma mulher for de calça, ela não. Se você for sem paletó, sem a gravata, você não prega. Não é? Eu não tenho. Sim ou não? Esta maneira Jesus não te leva. Então, tem os costumes ainda, né? Nós vamos ver muito isso aí, né? Principalmente na carta de Romanos e aos Gálatas, tá? E você vai ver então que Paulo vai falar sobre o véu. E outra coisa,
Também Paulo fala aqui, ó, na cidade de Tarso tinha muitas pessoas que usavam veste azul, para comemorar o dia da deusa Ísis, tá? Elas vestiam uma veste azul, que era chamado diante da deusa uma veste de santidade. E Paulo, quando ele vai escrever a carta, lá na frente você vê Paulo falando assim: vestivos, arrancai-vos a velha vestidura e vestivos de salvação, né? Colocai as vestes de salvação, porque era costume as mulheres se vestirem de azul para adorar a deusa Ísis, para reverenciar a Ísis. Aí Paulo diz: tirai aquela velha vestidura e revestivos e vestivos de salvação. Ele está tudo usando as culturas da época, certo? Bom, nós sabemos que Paulo ele era um doutor da lei. Paulo era um doutor da lei. Nós vemos homens na Bíblia que eram indoutos, como Pedro, que eram indoutos, que não eram profundos conhecedores da lei. E Paulo começa então, como todo judeu, de 5 a 6 anos de idade, Paulo já ingressa para começar a estudar. Dos 10 anos em diante, ele já entrava no que chamamos na cultura judaica de segundo grau, tá? Ele já vai fazer o segundo grau, dos 10 anos para frente, ok? Ele já ingressa. Lá dos 5 ou 6 anos vai estudar Abraão, o Pentateuco, os heróis da fé, né? E aos 10 anos em diante ele faz o segundo grau, e dos 13 aos 15 anos, o que acontece? Paulo ele sai de Tarso e se muda para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém. E em Jerusalém ele vai estudar aos pés de quem? Gamaliel, um dos maiores doutores e respeitados. Quando fala aos pés de Gamaliel, eram os pés mesmo, irmãos. As crianças sentavam ao pé dele, no chão, em volta dele, e aprendiam aos pés. E ele teve o privilégio de estudar aos pés de Gamaliel, um dos maiores doutores. Um homem tão respeitado, lembra quando Pedro, João, eles falaram assim: ó, nós temos que matar esses homens, eles estão disseminando esse tal de Jesus. Vamos matar eles, vamos tirar a vida deles. E Gamaliel falou o quê? Chegou no conselho, né, no Sinédrio, e falou: olha, gente, posso dar minha opinião? Pode. Falou: olha, levantou Judas, levantou Teudas, não levantou? E eles falaram que era Jesus. Cadê eles? Cadê o Judas? Cadê o Teudas? Sumiram. Então deixa eles. Se eles forem de Deus, eles vão permanecer. Se eles não forem de Deus, eles vão se acabar. A gente não precisa fazer nada, eles mesmos vão. Isso aí não vai dar em nada se não for de Deus. E o povo olhou, ouviu Gamaliel, e graças a Deus que ouviram, senão os apóstolos teriam morrido. E ouviram o conselho de Gamaliel. Então você vê que ele é um homem realmente respeitado, ao ponto de citar o nome dele, né? Formado aos pés de Gamaliel. Tá? Vamos lá? Bom, e Paulo se torna o que então? Se tornou o quê? Fariseu. Ele se tornou fariseu, né? Não é isso? Fariseu. Doutor da lei, formado, e se tornou fariseu. E aí depois ele volta. Ele vai para Antioquia. Paulo era letrado, irmãos. Paulo aprendeu o siríaco. Paulo aprendeu o hebraico, o aramaico, o grego e a língua, o latim, né? Falava hebraico, aramaico, grego, siríaco, latim. Ele estudou nas grandes faculdades da Cilícia, Alexandria, Atenas. Então Paulo era realmente um homem letrado, Deus é um ser lógico. Ele não ia usar um analfabeto para escrever as cartas paulinas. Ele usou alguém que tinha capacidade, que tinha conhecimento. Deus ele só vai te usar de acordo com a sua capacidade. Ele não vai te usar além da sua capacidade. Ele sabe, se ele for usar você, ele vai preparar você. E eu acredito que Deus está preparando você aqui, porque ele tem algo maior. Você não está sentado aqui à toa. Deus tem algo maior para você. Amém? Crê nisso? Valeu, glória. Bom, vamos lá. Eu até vou passar aqui, ó, só para a gente confirmar isso aí.
O livro propõe um estudo sobre os fundamentos da igreja. Primeira unidade, a gente aprende Paulo os fundamentos da igreja cristã, a vida da igreja, a finalidade da igreja, a liderança da igreja. Tá? A vida de Paulo, os fundamentos da igreja. A conversão de Paulo é singular, porque este homem, quem fundou várias igrejas no mundo antigo, através de suas viagens missionárias. Quantas viagens? 3, alguns chegam a dizer 4, né? Uma viagem a mais, um pedacinho a mais ali. Sua vida sobre conversão e viagens missionárias causaram um grande impacto sobre as terras bíblicas do Novo Testamento. Causou ou não causou? Como causou, né? A vida de Paulo, o jovem fariseu de Tarso, da Cilícia, nascido 2 anos antes de Cristo, 2 anos antes de Cristo, tá? Ele nasceu na época de Jesus. Aí as pessoas perguntam, mas por que Paulo não se encontrou com Jesus? Porque Paulo não viu Jesus. Porque provavelmente essa época é onde ele estava estudando, em Atenas, estava estudando na Cilícia, estava estudando em Seleucia, Alexandria, né? Ele estava se tornando um doutor nessa época aí. Alguns chegam a dizer que Paulo viu Jesus antes, que alguns chegam a dizer que aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Alguma coisa assim, que Paulo teve um encontro, mas provavelmente não teve, tá? Que durante muito tempo perseguiu a igreja cristã e por acreditar em estar assim servindo melhor ao Deus de Israel. A conversão de Paulo, né? Após grande perseguição feita em Jerusalém, Paulo pede autorização para ir à cidade de Damasco. Damasco é a capital de onde? Da Síria, né? Da Síria. E no caminho, Jesus Cristo aparece para o famoso fariseu que é terrivelmente confrontado pela verdade do senhorio de Jesus e aceita o seu chamado para o evangelho. Você conhece a história? Paulo estava seguindo a cavalo, é isso? Pode ser, mas a Bíblia não diz. Não tem nenhum versículo da Bíblia que fala que Paulo estava a cavalo, mas provavelmente, né? E se ele caiu, pode ser que ele tenha caído no cavalo. Não fala que veículo ele estava seguindo, estava a pé, mas pode ser. Geralmente eles andavam a cavalo. Quem servia a Roma andava a cavalo, os fariseus andavam a cavalo, então provavelmente ele devia estar de cavalo, mas não estava, a Bíblia não fala que ele estava no cavalo, ok? Não pode afirmar. E ele cai, né? Cai, e ao cair, Deus chama ele e fala: Saulo, Saulo. É interessante como Jesus usa várias vezes isso, né? Lembra Moisés? Moisés, Moisés. Olha, irmão, quando você ouvir, se você ouvir Deus chamar 2 vezes, se prepara, alguma coisa vai acontecer. Se um dia você Samuel, Samuel. Se você escutou 2 vezes, se o profeta chegar a falar, Valdeci, prepara o nome. Prepara, tá? Abraão, né? Abraão. Foi? Eu ouvi 2 vezes. Quem mais? Marta. 2 vezes. E quem mais? Simão. Então, ouviu 2 vezes, fica esperto. Bom, e aí Deus chama Saulo, né? Chama Saulo, a expressão grega que eu falei. Olha o que me chama a atenção. Olha como a Bíblia é linda, é maravilhosa. Quer ver? O nome dele eu falei que vem da expressão Shaul, né? Ou Saul, que é o mesmo Saul, ok? E que esse mesmo Saul é o mesmo Saulo. E esse Saul, o Saul rei, lembra do rei Saul? O rei Saul era de que tribo, hein? Da tribo de Benjamim. E o Saulo de Tarso era da onde? Da tribo de Benjamim. Ok? E esse Saul, a palavra é Saul, certo? Quer dizer lobo. E Saul realmente foi um lobo que perseguiu os inimigos. Um lobo que perseguiu a quem? A Davi. Esse Saul, esse lobo, perseguiu a Davi.
E esse Saul era da tribo de Benjamim. E esse Saulo era da tribo de Benjamim. E esse Saul perseguiu a Davi. E quem é que Saul tá? E esse Saul estava perseguindo a quem? A Jesus. E Jesus é da linhagem de quem? Davi. Jesus, filho de Davi. Então, se Saulo estava perseguindo a Jesus, ele estava perseguindo a linhagem de... E o Saul estava perseguindo quem? Então Jesus chega para ele e falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Entendeu? O Saul já perseguiu a Davi lá atrás, agora você está perseguindo, você não está perseguindo a mim, não é a mim que você persegue, você está perseguindo, não é eles que você persegue, perdão, não é a eles que você persegue, você está perseguindo a mim. Então, aí a gente vê por que Jesus fala: por que tu me persegues? Sabe o que me chama mais atenção também? A cidade de Nazaré é uma cidade, fala assim, ó, de onde você veio? Eu vim da favela da Rocinha do Rio de Janeiro. Tinha um irmão, um pastor, que ele morava na favela do Rato Molhado. Ele falou: não fala que eu vim de lá não. E um camarada conheceu ele e veio: rapaz, você não morava no Rato Molhado? Falou: não fala isso aí que eu morava no Rato Molhado, não. Que era a favela do Rato Molhado. Ele não queria que falasse que ele era da favela do Rato Molhado. Ele é lá de Carioca. Falou: não fala que eu era da favela do Rato Molhado, fala que eu era no Rio. Não fala isso aqui não, esse povo vai tirar sarro de mim. Então, quando chamava, a Bíblia fala assim que, se você olhar o capítulo 22 de Atos, vai dizer assim que Paulo, está escrito lá em Atos 22, que Paulo perseguia a Jesus de Nazaré. Chega a dizer, você pode ver que está escrito lá, que fala que ele perseguia Jesus de Nazaré, né? E falava, e fazia questão de dizer que esse Jesus era Jesus de Nazaré. E quando Jesus aparece a Paulo, ele pergunta: quem és tu? E ele fala: eu sou Jesus de Nazaré. Ele não se apresentou como rei dos judeus, rei do Senhor do Senhor, rei dos reis. Ele falou: não, eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Ele sendo o rei da glória, ele se apresenta como Jesus de Nazaré. Olha que coisa linda. Vamos lá. Então veja bem, esse Saulo, Atos 8:3, vai dizer que ele assolava, né? Ele perseguia, ele estava ali perseguindo a igreja, queria devastar a igreja, queria despedaçar a igreja. E Saulo, a palavra Saulo quer dizer, no hebraico, essa palavra Saulo quer dizer desejado. E o que nós vemos agora é que Cristo deseja a Saulo. Cristo estava desejando a Saulo. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? Quando ele fala assim: ó, por que tu me persegues? Ele estava sozinho? Não tinha uma comitiva com ele? Ele não falou: por que vocês me perseguem? Jesus trata com Saulo ali, não trata no CNPJ, ele trata no CPF. Porque tu, porque você, eu não quero nem saber dos outros. Eu quero saber por que você me persegue. Meu negócio é com você. Porque hoje, eu sempre costumo dizer que hoje Jesus trata com a igreja, não é? Não é com a igreja hoje? Hoje Jesus ele trata com o CNPJ. E a igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava em Esmirna, e a igreja é santa, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja minha noiva é CNPJ. Hoje Jesus trata CNPJ, mas fica sabendo uma coisa: naquele dia vai ser CPF. A Bíblia fala: e cada um dará conta de si mesmo. Não tem sempre, foi o fulano, é o ciclano, não. Hoje é a igreja sofre por causa de um, não é? A igreja sofreu por causa de Acã, a igreja estava sofrendo por causa de Demas, por causa de Alexandre o Latueiro. Mas naquele dia, cada um dará conta de si. Hoje é CNPJ, lá vai ser CPF, tá? Vamos lá. Bom, então ele perguntou: quem é? Aí ele vai perguntar, sabe o que é interessante? Que ele cai, né? Ele está no chão agora, e no chão ele pergunta: quem és tu? Porque o ser humano, irmão, só consegue reconhecer que ele é Deus quando ele se sente no chão, se sente pequeno. Porque quando a gente está cheio de altivez, a gente acha que a gente é maior, que a gente é melhor, que a gente é grande.
Mas quando a gente se entende que nós somos pequenos, aí a gente começa a perguntar, a gente começa a aprender. Tem muita gente por aí que nunca vai fazer um curso teológico. E ele acha que já sabe tudo, que não precisa fazer um curso teológico. Não precisa. Já sei tudo, já sei mais que ele. Eu é que devia ensinar lá. Um dia eu falei para o irmão assim, você quer fazer um curso teológico? Tem teologia? Ele já falou, não tem. Aí eu falei, se você quiser assistir uma aula qualquer dia, não, se você quiser um dia que eu vou dar aula lá, eu vou lá dar aula lá. Quer dizer, mas não tem nenhum curso teológico ainda, né? E você vê que, de vez em quando, você vê falando umas coisas que não tem nada a ver. Quem não senta para aprender, não serve para ficar de pé para falar. Paulo aprendeu. E agora ele vai perguntar, quem és tu? Ele queria saber quem é Jesus. Uma coisa boa, quando a gente senta para perguntar, quem és tu? Quem é? Aprender, né? Aprendemos, para podermos amanhã ensinar, sim. Nós temos que aprender para poder, e a geração que vem pela frente, irmãos, guarda uma coisa, que pode vir muitos movimentos aí no Oba-Oba, pode vir muitos movimentos aí, mas as igrejas que vão permanecer lá para frente, são igrejas que firmarem na palavra. Elas podem até inchar no começo, aí daqui a pouco o povo vai, ele está numa igreja que tem a palavra, ele ouve a palavra todo dia, se alimenta da palavra, vai para uma igreja que tem o oba-oba, aí ele vai vendo, não vê palavra, ele vai sentir saudades da palavra que ele ouviu. Puxa, não falta a palavra, porque o que preenche mesmo o ser humano é a palavra. Tem que ter fogo, tem que ter poder, tem, precisa, mas acima de tudo ter a palavra. E você pode observar aí, muitas igrejas estão crescendo hoje na palavra, eles têm palavra. Você ouve a palavra. Você vai ver uma live hoje, você quer ouvir a palavra. E está assim hoje, você está assistindo uma live. O camarada falou 10 minutos ali, já fui na outra live já. Assim? Antigamente você não tinha condição, você ia para a igreja, o tempo é outro, irmão. Antigamente a gente fazia comida na panela de barro, hoje a gente faz no micro-ondas. Era no forno a lenha, hoje está sendo fogão a gás. Fogão elétrico. Né? Então o que acontece? Você chegava na igreja e ouvia o cego de Jericó. Sim, a mulher de fluxo de sangue. No outro dia vinha o cego de Jericó de novo. Já tinha sido curado 1 milhão de vezes já. Mas o povo não tinha para onde ir, era aquilo. Eu tenho que ouvir isso, e gostava, porque só tinha aquilo mesmo. Hoje é assim, ó. Você está um clique de perder. Eu vou dar mais 1 minuto para ele. Eu de vez em quando eu sou assim, não sei se você faz isso. Bom, vou dar mais 1 minuto para ele. Vai. Vou dar uns 3 minutos. Quem sabe, eu acho que ele está começando, ele está taxiando ainda, daqui a pouco ele vai embalar, não é possível. Aí eu já estou ali, já está na... daqui a pouco, clique. Já foi, passou sua vez, amigo. Já veio outro já. Aí vai, opa, isso é bom. Isso vale a pena ouvir. Não é assim? E com as lives, hoje não está assim, você está tendo culto, mas está tendo live. E se a palavra não for boa, a comida não for boa, ele vai para outro restaurante. Você já fez isso? Chegar a olhar a comida assim, ó. Tá na pista, falando, ó, vamos a outro lugar que aqui tá assim hoje. Então o povo não come mais qualquer coisa não, tá? E ele para e pergunta, quem és tu? Ele queria saber mais, né? Ele desejava saber mais. Como é glorioso, irmãos, quando nós reconhecemos que precisamos saber mais de Jesus. Que a cada dia nós precisamos aprender mais. E pergunta, e sabe o que me chama a atenção? Mais glorioso? Ele falou, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Aí Paulo diz, o que queres que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Como é bom quando a gente está à disposição de Deus, uma rendição das nossas vontades, né? Dos nossos desejos, de dizer, faça o que o Senhor quiser, Senhor. Faça o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer de mim. Aí Jesus falou, a primeira coisa que eu quero é que você fique cego. Estou cego, né? Lembra? Quem manda agora na nossa agenda é Deus. E Paulo fica cego. Lembra da história? Jesus, ele sempre Jesus valorizou quem quer saber mais. Sempre ele valorizou. Fica cego. Quantos dias ele fica cego? 3 dias. Hã?
3 dias. Né? 3 dias certo. Só que ele entra na cidade e fala, vai, então você vai fazer minha vontade? Vou. Então entra na cidade, lá eu te mostrarei o que você deve fazer. Vai para lá, fica lá, entra na cidade. Como Jesus está dizendo, ainda tem mais para você, não acabou não. Você está cego, mas apesar de estar cego, eu vou fazer você enxergar muito mais coisas do que você enxergava quando estava vivo, quando estava vendo, quando estava bem à vista. E ele começa a orar. Irmãos, hoje existem muitos gigantes no púlpito, mas nanicos na oração. Quem ora tem comunhão com Deus. Viva uma vida de profunda oração. Vai ler a Bíblia, leia a Bíblia em oração. As maiores revelações que você vai ter, muitos erram por começar a ler a Bíblia e não orar, não fazer uma oração antes. Jesus disse, obrigado ao Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. As maiores revelações vêm na oração, a sua vida de vitória vem na oração, a comunhão vem na oração. Perguntaram para um sábio, né, qual asa do pássaro é mais importante, qual que era mais importante, a oração ou a palavra? Perguntaram para o sábio, sábio, o que é mais importante, a oração ou a palavra? Aí o sábio respondeu, qual asa do pássaro é mais importante, a da direita ou da esquerda? Então a oração, e eu sempre costumo dizer isso, que a oração e a palavra tem que andar junto, porque palavra sem oração é fanatismo, e oração sem palavra é formalismo. Então crescer na graça, que é comunhão, e no conhecimento, que é a palavra. Tem que andar junto. E ele começa